Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, e de agora em diante irei para os gentios. E então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Paulo começa então a pregar, e ele prega com ousadia. Agora ele está com as baterias recarregadas, depois desse tempo de descanso, de ministração. Quando chega a equipe, o amor das igrejas é renovado, então ele diz: bom, eu vou voltar a ser aquilo que Deus quer que eu seja, um missionário em tempo integral. E ele então continua ali convivendo com aqueles irmãos queridos, mas diz: agora eu não vou mais fazer tendas, eu vou sair para pregar o evangelho todo dia e o dia todo. E olha, a gente lendo as escrituras, a gente vê que Paulo era alguém que quando colocava uma meta, ele realmente fazia. Ele começou a incomodar, porque ele estava pregando o evangelho, e as pessoas começaram a se converter, e os tementes a Deus, essa expressão quer dizer daqueles gregos, aqueles de origem não judia, os gentios, que frequentavam a sinagoga e eram simpatizantes com o estudo do Velho Testamento. Esses homens começaram a crer no evangelho, na mensagem de Jesus. E mais, o líder da sinagoga, o ancião da sinagoga, esse era o nome que tinha o líder da sinagoga, se converteu. E você pode imaginar a confusão. O líder principal da sinagoga se converte e começa um movimento. Olha, esse homem está destruindo tudo, ele vai acabar com a sinagoga. Olha, até Crispo, que era o nosso líder, agora está do lado de Paulo, aceitou essa mensagem de Paulo, e essa começa a ser uma revolução. E chega um dado momento em que os judeus daquela sinagoga expulsam Paulo, Crispo e os demais convertidos da sinagoga. E essa era uma cerimônia meio drástica quando isso acontecia. Eles se colocavam de pé, mandavam as pessoas se retirarem, e quando as pessoas iam saindo, eles levantavam a sua mão e diziam: maldito será quando você acordar, maldito será quando você for dormir, maldita será a sua casa, maldita será a sua família, maldita. Então você imagina a cena: Paulo saindo da sinagoga, Crispo saindo da sinagoga, os tementes a Deus saindo da sinagoga, algumas outras pessoas saindo da sinagoga, sendo expulsos, e todo o povo gritando essas coisas, palavras de maldição. E aí então Paulo se volta para aqueles homens e diz assim: o sangue de vocês não está mais sobre a minha cabeça. Ou seja, eu não sou mais responsável pelo que vai acontecer com vocês. Eu já anunciei o evangelho para vocês, mas o sangue de vocês não é mais minha responsabilidade. E ele usa uma expressão forte, que a responsabilidade agora recaia sobre a sua própria cabeça. E aqui, queridos, tem uma lição preciosa. Enquanto eu não anuncio a mensagem do evangelho para você, você é responsável, sempre será, pelos seus pecados, porque cada um de nós tomamos decisões na vida. Mas eu que tenho essa bênção e não reparto essa bênção com você, sou responsável diante de Deus pela sua vida. E essa é uma coisa que às vezes a gente não compreende. Quando a gente prega o evangelho de Jesus para alguém, a gente não está querendo que alguém saia de um time de futebol para torcer para outro time de futebol.
A gente não está querendo que as pessoas se convertam de uma ideologia para uma outra ideologia. Se fosse isso, eu não perderia meu tempo. Mas é porque Deus nos deu um presente tremendo, queridos, que é a possibilidade de nunca ir para o inferno. Porque um dia todo homem vai se apresentar diante do justo juiz, e a Bíblia diz que todo homem não está preparado para esse julgamento. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e a Bíblia não precisava nem dizer, você sabe que você é pecador, e no dia do juízo, ninguém está preparado. Se você quiser fazer uma conta corrente com Deus, você está sempre no negativo, não tem jeito. E sabe o que é a mensagem do Evangelho? É que Deus nos amou tanto, 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 que Ele se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz, pagou a conta negativa lá na cruz, morrendo por nós, desceu ao Hades, que a gente chama de inferno, e naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição, Ele esteve lá por minha causa e por sua causa. E quando Ele ressuscitou, Ele saiu de lá arrancando das mãos do diabo, de Satanás, as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pregar o Evangelho é a gente dizer: Deus nos deu a chave para nunca entrar nesse lugar. Agora, se eu não prego o Evangelho tendo a chave na mão, e se eu guardo essa chave na gaveta da minha casa, e eu não estou nem aí com quem não conhece a bênção de Deus, cada um vai ter que passar por esse juízo e é responsável diante de Deus por causa dos seus próprios pecados. Mas um dia Deus vai dizer assim: filho, por que você guardou a chave na tua gaveta? E um dia Deus vai nos chamar à responsabilidade do sangue daquelas pessoas que nós poderíamos ter abençoado com a graça eterna e não abençoamos. Naquela hora em que Paulo está saindo com todas aquelas maldições, ele olha para aqueles homens e diz assim: desse momento em diante, o sangue de vocês não está mais sobre mim. Daqui em diante, o sangue de vocês está sobre vocês, porque vocês tiveram a oportunidade da bênção e vocês não quiseram. E ele diz: e eu vou fazer agora aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou concentrar a pregação do Evangelho aos gentios. A lição que a gente vai aprender nesse momento da vida do apóstolo Paulo é a seguinte: queridos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, que talvez a gente não consiga discernir isso, mas ela está acontecendo hoje na minha vida e na sua vida. A nossa luta não é contra pessoas, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra João ou Pedro, a nossa luta é contra o poder do inimigo que quer de todas as maneiras fazer com que a bênção da graça de Deus não chegue a todas as pessoas na face da terra. E essa luta está acontecendo na minha vida e na tua vida. E há determinados momentos em que essa luta, que é espiritual, que às vezes acontece na minha mente, que às vezes acontece no meu coração, com coisas que eu estou guardando aqui dentro, às vezes acontece com as minhas tentações, ela toma uma forma concreta, ela toma uma forma circunstancial, ela toma uma forma muito palpável na realidade da nossa vida. Há algumas lutas que você vive dentro da sua casa, querido, que você pode usar todas as estratégias do mundo, toda a psicologia, todo o bom relacionamento, todos os métodos de solução de problemas, e não vai funcionar, querido.
porque o que está por trás dessa situação é um enfrentamento espiritual que toma força concreta, aparência concreta na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não tenha que usar as ferramentas que a ciência coloca na nossa mão para a gente solucionar problemas, eu as uso, mas eu tenho a plena convicção que se Deus der um decreto de bênção, coisas tremendas da graça vão acontecer na minha vida e que eu não consigo explicar, e que pessoas e circunstâncias vão ser tocadas e serão alteradas pelo poder da graça de Deus. Queridos, o que vai acontecer daqui em diante nessa história é uma revelação de intervenções divinas. A batalha começa, aqueles homens se opõem diametralmente, expulsam todos eles da sinagoga, e Deus começa a fazer milagres. Primeiro milagre, o líder da sinagoga se converte. Segundo milagre, um homem chamado Tício Justo, que morava na casa do lado da sinagoga, parece até provocação, não parece? Fala a verdade. Morava do lado da sinagoga, diz assim: Paulo, não tem problema, vamos fazer as nossas reuniões de oração, de estudo da Bíblia na minha casa. E aí então ele abre a porta da casa dele, e aí você imagina a cena: no próximo sábado vai o povo para a sinagoga, casa aqui, né? E desse lado, na casa, na porta do lado, vai o povo para o templo, para adoração a Deus. E você imagina, agora estou falando da minha cabeça, tá? Não está na Bíblia isso. Eu imagino o Crispo na porta dizendo: bom dia, pode entrar, faz favor. E dizer: mas olha só, quem está aqui? E aí um dizia assim: Crispo, mas o que você está fazendo na casa do lado? Rapaz, eu preciso te contar o que Jesus fez na minha vida, o Messias. Aí ele dizia: vem aqui ouvir. Aí eu vou ouvir hoje aí com você. E aí um entrava para lá, outro entrava para cá, e Deus está fazendo uma coisa tremenda que ninguém consegue entender. Toda vez que a gente está numa batalha espiritual, Deus, se a gente sabe usar as armas da graça, Deus entra nessa batalha com a gente. Deus entra nessa batalha com a gente. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que, quer você queira, quer não, você está dentro de uma batalha espiritual. Quer você discirna ou não, a batalha espiritual existe na tua vida. Quer você aceite ou não, a batalha espiritual está acontecendo. E é muito simples para você se convencer disso. Olha para a tua vida e você vai encontrar na sua vida circunstâncias que você não consegue explicar. E que você diz assim: olha, humanamente falando, eu já fiz tudo o que podia. É verdade ou não é isso? A gente precisa de uma intervenção de Deus aqui. Querido, pode ter certeza que você está no meio de uma batalha espiritual. Segunda coisa que vai acontecer nesse contexto: ele está numa batalha, ele se posiciona, ele serve a Deus, ele está disposto a fazer aquilo que Deus mandou, mesmo que isso tenha consequências. A casa de Tício está aberta por um milagre de Deus, uma bênção de Deus, e benditas são as casas que se abrem para servir ao Senhor e proclamar o Evangelho. E aí então Paulo, de noite, tem uma visão. É tremendo isso. Sabe por que é tremendo? Porque Deus fala com a gente. Deus fala com a gente, queridos, e Ele toca o nosso coração. E o interessante é que Ele usa algumas coisas que Ele já usou na nossa vida de uma maneira muito gostosa e muito peculiar. Quando Paulo se converteu, Deus usou uma visão. Ele estava no caminho de Damasco e de repente Jesus Cristo, numa visão, apareceu para Paulo. Ele viu, as pessoas que estavam do lado dele puderam
perceber que algo espiritual estava acontecendo estranho, mas eles não viram a mesma coisa que Paulo viu, era uma visão. Quando Paulo chegou na cidade de Damasco, ele ficou cego. Essa visão foi uma coisa tão intensa, a luz do brilho de Jesus foi tão intensa, que ele ficou cego temporariamente, e ele durante uma semana não enxergou nada. Ele sabia que algo tremendo de Deus estava acontecendo, e para Deus marcar a sua vida, ele ficou lá uma semana sem enxergar. Quando Deus dá uma visão para um homem chamado Ananias, e diz: Ananias, você vai procurar um homem chamado Saulo de Tarso, e vai lá orar por ele, porque eu vou curá-lo daquela cegueira que ele tem, e vai dizer para ele que eu o escolhi para ser apóstolo entre os gentios, e eu quero que ele me sirva no mundo como um missionário. Uma semana que ele tinha tido a visão. E aí chega um homem chamado Ananias e bate na casa dele, e presta atenção, e diz assim: eu tive uma visão de Jesus e vim te trazer uma mensagem. Ele tinha acabado de receber uma visão. Quando esse homem chegou falando da visão, aquilo tinha um fogo, um ardor dentro do coração dele. Aquele homem põe as mãos na cabeça de Paulo e ora por ele, e 2 escamas caem, alguma coisa cai dos seus olhos, e imediatamente ele começa a enxergar. Num outro momento da sua vida, ele está sob uma pressão incrível, e ele está imaginando: eu vou para tal lugar. Chega de noite, ele tem uma visão, e a visão diz: passa para o lado da Macedônia, porque eu quero trabalhar lá. E Paulo vai lá, ministra naquele povo, e são exatamente aqueles homens e mulheres que ele ganhou para Jesus por causa daquela visão, que mandaram sustento para ele na cidade de Corinto, que mandaram a equipe chegar logo, porque ele estava precisando de ajuda, e foram as igrejas que sempre apoiaram o ministério de Paulo. E agora ele está em Corinto, no meio dessa batalha, os judeus se opondo, a casa do lado, você pode imaginar a pressão? E chega de noite, ele tem uma visão, e aí Deus fala com Paulo, diz assim: Paulo, fala e não te cales, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E mais, eles vão tentar de tudo para te machucar, para te perseguir, para te fazer mal, mas eu não vou deixar ninguém encostar em você. Não é tremendo? Segunda lição: se você está numa batalha espiritual, você precisa falar com Deus, porque a gente não vence as batalhas espirituais sozinho, a gente só vence a batalha espiritual com a graça de Deus. E sabe, quando Deus decreta algo do seu trono, não tem homem, não tem poder na terra, não tem poder no inferno, não tem poder em qualquer lugar do universo que possa enfrentar o decreto do Deus vivo e todo-poderoso. E sabe o que é tremendo? É que esse Deus fala conosco, e Ele nos dá comissionamentos. Às vezes na nossa vida, quando a gente está enfrentando as circunstâncias difíceis da vida, a gente quer desistir. Eu imagino que num dado momento, depois de toda a luta que Paulo tinha passado, a perseguição em Tessalônica, em Bereia, o trabalho que não foi tão bom lá em Atenas, esse tempo que ele precisou de restauração, e agora aquela confusão toda se levantando, eu imagino que Paulo estava pensando mais ou menos assim: ah, Senhor, eu já vi esse filme antes. Não, acho que ele não pensou assim, porque não tinha filme naquele tempo, né? Mas eu já vi essa cena antes, alguma coisa assim eu já vi. Daqui a pouco eles vão na polícia, daqui a pouco eles vão fazer uma acusação, daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco alguém vai invadir a casa de Tício, vai ter aquela confusão como já teve lá em Tessalônica.
Ah, Senhor, será que não está na hora de ir embora? Será que não está na hora da gente mudar a estratégia? Será que não está na hora da gente... Quantas vezes a gente já se sentiu assim, né? Eu já tentei desistir um monte de vezes. E é interessante que a gente não quer desistir do propósito de Deus, mas a gente quer achar um caminho mais suave para o propósito de Deus. Então a gente pensa em montar uma empresa para ficar como pastor e dono da empresa. Depois disso, para com isso, você não tem herança nessa terra. A minha herança, a sua herança sou eu. Está entendendo? Tá bom, Senhor. E aí Ele abençoa a nossa vida, Ele faz coisas diferentes. Ele é tão tremendo, é tão maravilhoso. A gente pensa, não está difícil demais, eu vou desistir desse projeto. Ele diz, não é hora de desistir, eu tenho um propósito para a tua vida, fica aqui. Mas quando a gente está ouvindo a voz de Deus, queridos, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente tem certezas que ninguém consegue entender. Talvez você esteja vivendo uma grande luta dentro do teu casamento, e todo mundo está dizendo para você, desista, separa logo. E você vai dobrar o teu joelho e o Espírito Santo de Deus diz assim, não desista, eu estou contigo e você vai ver a bênção que eu vou te dar. Quantas vezes na vida da gente, no meio das batalhas, a gente quer desistir? Aí o Espírito de Deus, se você está conectado com Ele, Ele nos coloca no foco do propósito. Não desista. Talvez você esteja vivendo uma batalha espiritual muito intensa com os seus filhos. A gente vive tempos horríveis hoje, onde existe tanta coisa acontecendo com os nossos jovens aqui na nossa sociedade, coisas aparentes e coisas que ficam escondidas dentro do convívio da casa. E às vezes você, como pai, como mãe, está lá angustiado, está deprimido, está dizendo, eu não sei, não adianta mesmo. E aí vem o Espírito de Deus e diz assim, não desista, eu ainda tenho muita coisa para fazer nessa casa. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. E na medida que a gente está conectado com Ele, Deus começa a falar com a gente, e o foco do nosso ministério, da nossa missão, começa a ser redirecionado. E é nessa palavra de ordem de Deus que vem uma convicção, que é uma convicção que confunde as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes eu orei e Deus disse, faça isso, e todo mundo à minha volta disse, você é louco, não vai dar certo, não vai funcionar, e crítica vinha de tudo quanto era lado, e pressão de tudo quanto era lado, mas a gente escuta a voz de Deus, vem uma ousadia que só Deus pode dar, e a gente vê a mão de Deus sustentando a nossa vida. Onde eu quero chegar com tudo isso? Você está no meio de uma batalha, e Deus, e só Deus, o seu Filho Jesus, podem intervir na tua batalha. E quando Jesus entra, e quando Ele nos dá palavras de ordem, nada, nem ninguém podem ir contra a ordem do nosso Senhor. E mais, nós não precisamos nem falar nada. Deus começa a trabalhar graça na nossa vida, de uma maneira tremenda, tremenda, tremenda.